Nenhum software, nem o mais sofisticado vai dar a alguém a verdadeira dimensão do que é sair da segurança do cockpit numa travessia noturna para ir até o pé do mastro rizar uma vela. Não há esperança de novas vidas se algo der errado. Não dá para dar um pause, nem mudar para um nível anterior. Você tem que ir lá e voltar inteiro. E com o ruído assustador do vento nas estruturas do barco, a proa cortando a água com velocidade incrível, você acende as luzes de cruzetas e avança agarrado com unhas e dentes aos cabos, estais, os pés no convés, muitas vezes coberto pelo mar, e o ar saturado de borrifos e sal, com o olho no mar contando o tempo para a próxima onda e o outro naquela vela imensa pressionando o estaiamento. Nesse momento, o mundo se resume àquela clareira iluminada ao redor do mastro. Tudo o que você vê ao redor é um negrume barulhento e ameaçador. Você chega ao pé do mastro e espera por um momento para medir o ritmo daquele caos. E aí, quando o barco passa pelo cavado da onda, o convés quase nivelado, a vela acena com um leve panejar. Você solta a driça e se agarra na primeira dobra da vela e reza para que ela desça, dominada. Imediatamente, o barco acalma como um cavalo bravo ao ser tocado pelo seu dono. Você para mais uma vez para avaliar o resultado e pensa: cara, isso é horrível, mas é muito bom. E volta para o cockpit como herói de si mesmo. Por Marçal Secom. Quais os caminhos que o mar pode abrir? Quem se lança ao mar em busca desses caminhos tem quais motivações? E quando quem está navegando sozinha a dezenas de milhas da costa é uma mulher? A fragilidade é o substantivo feminino, mas a coragem também é. E se quem se lança ao mar é um rio que só precisa cumprir seu destino e desaguar? Mergulhando nas palavras da escritora Gabriela Gonçalves Ferreira, eu revivo o meu chamado. O mar e suas incertezas abençoam quem confiou. O destino é sempre incerto. A aventura está no não saber e ainda assim conseguir confiar e acreditar. Acreditar que partir é seu serviço para o mundo. O ir é estar vulnerável à natureza. É pedir permissão à ira e à calma das águas sem saber para onde vão levar. É só ir e fluir. Vem, pode entrar que dá pé. Começa agora o podcast Mulher de Maré. Um podcast que fala sobre profundidades femininas vividas nas indas e vindas de suas marés. Eu sou a Pati Paz, uma caipira que desagou no mar. Pega um café, senta aqui comigo. Ó, sente o ventinho no rosto, que o segundo episódio do Mulher de Maré já saiu pro mar. Disse que mesmo antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada, os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir em frente. O rio precisa se arriscar em entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se oceano. Por um lado é desaparecimento e por outro lado é renascimento. Um texto escrito pelo guru indiano Osho. A vida é movimento em curso. Ela tem início em nossa nascente e se movimenta indo, sempre indo buscar o seu destino. E nesse poema do Osho, que resume muito a minha trajetória, o rio segue seu curso sabendo que inevitavelmente um dia vai se misturar com o mar e vai entregar de presente para o mar o doce de suas águas.
E você sabe que aqui pensando, eu acho que o Pablo Neruda ia achar muita graça dessa minha última frase. Num dos seus poemas ele diz assim: se todos os rios são doces, de onde o mar tira o sal? Ah, Neruda, eu já pensei tanto nessa resposta. E eu vou falar para você como o rio que um dia eu fui, não como mulher de maré que eu sou hoje. O mar tira o sal da terra. Você aí, já ouviu essa expressão? O sal da terra? Eu tô falando dessa ampla terra que dá morada pra gente. É a mistura do sal dessa terra que nos abriga com as doces águas dos rios inundadas de tantas histórias vivas. Tudo isso cria o elixir perfeito que tempera as nossas vidas. As águas do mar são salgadas, mas repare, com um perfume adocicado. E olha, até o Paulo Coelho embarca comigo nessa teoria onde tudo se mistura. Num texto que ele escreveu que diz assim: vós sois o sal da terra, disse Jesus aos seus discípulos. Ele estava se referindo também a todos os cristãos numa das frases mais conhecidas das Sagradas Escrituras, que é citada em pelo menos 3 evangelhos. Se o sal perde o sabor, para que servirá? Pergunta um dos discípulos. O sal não é um alimento. Não podemos sobreviver muito tempo com apenas sal. Sozinho, o sal significa muito pouco. Entretanto, na medida em que o sal se relaciona com outros alimentos, sua presença afeta tudo. Não podemos vê-lo, mas sabemos que está ali, porque sua força se faz sentir. Uma pitada a mais e pode estragar um prato. A falta de sal faz com que uma excelente comida perca o gosto e a personalidade. Nós somos o sal da terra quando nos misturamos com outras pessoas. Mas Quintana, ouvindo tudo o que acabei de dizer, me adverte que ainda sou um rio em movimento, livre para chegar em qualquer lugar. Nunca dês o nome a um rio. Sempre é outro rio a passar. Nada jamais continua. Tudo vai recomeçar. Verdade, Quintana. Olha, eu nem sei quantas vezes eu me reinventei. Nem sei quantos rios eu já me tornei. E a reinvenção mais recente vai ser aprender a entrevistar mulheres que eu admiro muito, sem deixar vocês perceberem que eu tô tietando elas. Esse é o meu primeiro desafio de aprendizado desse podcast. Portanto, sejam generosos comigo, hein? E antes de começar a entrevista, eu escrevi e colei 2 frases do Guimarães Rosa no meu computador. Uma delas dizia assim: quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Então, respirei fundo e liguei para minha entrevistada. Nesse episódio, eu tenho a ecobatímetra, barométrica, anemométrica alegria de conversar com essa mulher de maré, que além de ser uma das mais respeitadas navegadoras dos mares do planeta, ela é escrivinhadora, como ela mesma diz, e além de uma alma livre, ela é uma pessoa gostosa de ouvir. Capitã Cris Amaral, pensa numa mulher feliz por ter você navegando junto comigo nesse podcast. Seja muito bem-vinda a bordo do Mulher de Maré, Cris. Obrigada, Paty. É um prazer. Eu lembro quando eu conheci vocês e ver até onde vocês já chegaram em tão pouco tempo é uma honra também. Eu me sinto meio madrinha disso. Ô, Cris, você sabe que eu acho que eu nunca contei pra você, né? Mas a primeira vez que eu te vi, então eu e o Pedro, a gente tinha ido pro Boat Show do Rio. Não sei se você vai lembrar desse evento que você palestrou, porque você faz tanta coisa por aí, né? E a gente maratonou nas palestras sobre vela. E aí, durante esse tempo, a gente viu você ali sendo você, né? Sorrisão no rosto, fazendo piadinha, amiga de todo mundo ali na sala, batendo papo, né? E eu não imaginava que você era a tal palestrante do folheto. Aí, de repente, essa mulher assume a palavra e eu pensei, Pedro do céu, em que lugar essa mulher estava, em que latitude e longitude ela estava, que a gente não conhecia a Cris. E aí foi amor à primeira vista. De verdade, viu, Cris? Eu lembro muito de vocês. A gente se emocionou com as histórias. Olha, eu gostaria da gente poder contar tudo que eu ouvi. Agora, Cris, eu vou começar então perguntando para você o seguinte. A sua vida é feita de marés que couberam recomeços, coragem, disciplina
Eu queria que você levasse um pouquinho a gente para navegar um pouco na sua história. Bom, é o seguinte, recomeço é uma coisa que está muito envolvida com a minha natureza, né? Eu não sou acomodada, eu não gosto das coisas de uma rotina eterna, saber que eu vou ter o mesmo endereço o resto da minha vida, essas coisas me deixam um pouco louca. Não que eu seja hiperativa, porque também não sou, gosto das coisas bem calma, mas recomeçar não é uma coisa que eu tenho medo. Então, assim, eu já fui professora, eu fiz nutrição na escola, né? E estudei muito e acabei abrindo um restaurante em Belo Horizonte. Trabalhei isso 14 ou 15 anos, já nem lembro. E quando eu me voltei para o mar, numa descoberta assim, ao acaso do destino, encontrei uma vez um barco no seco, com 24 pés, em Belo Horizonte, imagina, nas montanhas. E tinham dois senhorizinhos ali meio que esfregando o barco para poder limpar e pintar de novo o fundo. E eu falei assim com eles: olha, essa baleia fora d'água vai morrer, você não pode deixar assim, tão longe do mar. E aí eles me convidaram para ir para o clube e conhecer. No outro dia eu já tinha comprado um laser, aprendi a velejar nos livros, dei muita cabeçada até aprender tudo, mas foi uma coisa que assim abriu a minha mente, não é que abriu uma porta, abriu a mente. O meu horizonte ficou assim, infinito. As possibilidades que eu tinha era de recomeçar. E eu acredito que você tem várias etapas na vida que você recomeça algumas coisas, ou com uma paulada, ou algum problema, ou mesmo por querências, né? Diferente. E para mim, aquilo, eu tinha 30 e poucos anos, eu me preparei uns 2 anos para isso, mas era assim, eu ficava pensando, se eu continuo a vida que eu estou agora, eu vou ter mais o quê? Uns 20 anos de trabalho na mesma coisa? Não é que eu gosto, mas tem tanta coisa no mundo, é tão grande, e tá ali na minha espera, né? Tá ali para você, na hora que você quiser conhecer. E aí eu pensei, bom, com 32 anos, 33, eu tenho mais 30 anos para me dar bem em alguma coisa, para começar do zero e aprender e dar certo, né? Ou pelo menos tentar alguma coisa. Eu sempre tinha o plano B, se não der certo, volto para a cozinha, volto a ser chefe. E aí eu me preparei e fui para o mar e de repente, quando você descobre o que você gosta, o que você quer para você da sua vida, as coisas vêm a seu encontro, sabe? Às vezes eu não tinha quase dinheiro, não, o que vai ser? E aí apareceu um barco para levar, apareceu uma coisa. Isso vai vindo também, porque você está gerando em torno de você uma energia muito relacionada às coisas que você quer, mas você tem que saber o que você quer. Então, assim, o barco foi meu grande renascimento. A impressão que dá é que as coisas se potencializam, né, Cris? Quando a gente está no lugar que é para a gente atuar nessa nossa missão, enfim. Eu sinto muito isso também. Aconteceu um pouco com esse podcast. As coisas foram encaixando de uma forma assustadora, assim, pro lado bom, claro. Mas é impressionante como tudo fazia sentido, né? Eu tinha algumas pecinhas, de repente, pim! E outra, sabe, muitas coisas. Eu lembro que no barco, quando eu subi com o meu barco, que é muito pequeno, 6,5 metros só, sem motor, cheguei na Bahia, e era tudo muito difícil, né? Eu estava começando, eu tinha 1 ano no mar só, o trabalho era sempre muito limitado. Eu tenho muita facilidade para trabalhos manuais, foi o que me sustentou durante um tempão também, né? Até que as pessoas conseguissem acreditar no meu trabalho e tal. Então, eu trabalhei com a parte de manutenção de barco e muitas outras coisas nessa área náutica. E um dia uma amiga minha falou assim para mim: olha, escreve aquilo que você quer. Faz uma meta de objetivos em 1 ano, 3 anos, 10 anos. E aí, de brincadeira, a gente fez. Uns 5 anos depois, eu não lembro, eu achei o caderno, eu já tinha realizado tudo e muito mais, e eu não lembrava daquilo, né? Que espetáculo! Pois é, a gente tem que acreditar. E aí você só foi dando check, né? Tive que jogar o caderno fora, já não prestava para mais nada, já tinha feito. Ô, Cris, mas isso bate um pouco no que você disse, assim, na questão do sexo frágil, né?
Como que você lida com isso? Você falou que você tem muita habilidade para trabalho manual. E no barco as coisas quebram. O tempo inteiro. E você, com o seu barco, que você rodou a costa do Brasil, e provavelmente você já se deparou com situações que você teve que colocar a mão na massa e, enfim, você deve fazer isso, faz parte da sua rotina, né, Cris? Claro, você não tem muita opção. No meio do mar não dá para ligar para ninguém e pedir ajuda. Não dá. Eu lembro que uma das vezes eu descobri à noite que a luz de navegação aqui, para quem não conhece, aqui indica, né, a posição do barco, as luzes que acendem para ver onde você está indo, vindo. As pessoas reconhecem, outros barcos reconhecem a forma que você está navegando por causa das cores e as posições das luzes. E a minha luz na popa branca de alcançado tinha parado de acender, só que era noite, não tinha como resolver isso. Aí eu acendi uma lanterna, deixei ali amarrada, no outro dia de manhã tive que esvaziar, navegando, sem parar o barco, não tem onde parar, né? Não tem um acostamento na pista. Não tem jeito. Não dá para parar no frango assado, não, né, não dá, viu? E aí tive que esvaziar toda a polpa do barco, uns paióis que você tem que entrar, assim, contorcer, ir lá e ver o que aconteceu. E aí eu percebi que era um pouco de eletrólise, estava um mau contato, desmontei tudo, aí fui abrir, a lâmpada também tinha queimado. Bom, um trabalho que você acha assim, faço isso em 20 minutos, foram 2 horas, porque fica chacoalhando, você fica lá dentro, falta uma peça, você volta, pega, entendeu? E aí para fazer a solda é complicado, né? Porque eu não tenho eletricidade a bordo, então eu tenho um ferrinho de solda a gás, né? Caramba. E aquele negócio balançando. Aí você tá lá dentro do paiol, você fala assim, mas o que eu tô fazendo aqui? Mas por que eu tô aqui, no meio do nada? Aí você sai para fora, tá aquele céu azul, mar lindo. Ok, aí você alivia a sua... tá bom, vai, era só uma luz. Mas de noite, quando você vai lá e acende a luz e ela funciona, você assim, eu sou boa nisso. Então é isso, você ter o orgulho de ser autossuficiente quando você consegue isso, né? Quantas vezes eu tive que baixar uma vela e dar uma costurada nela e o mar quebrando pau lá, e é assim, funciona. E isso me faz pensar muito nessa questão da vulnerabilidade, né? E o quanto a gente, às vezes, no dia a dia, no trabalho da gente, na nossa vida pessoal, a gente deixa de fazer algumas coisas porque a gente acha que a gente não é capaz de fazer. E aí eu até separei uma frase que eu falei, poxa, eu vou pedir para a Cris comentar isso, porque é a sua vida essa, né? Na revista Época Negócio, desse mês que a gente está, então o podcast vai pro ar em julho, mas nesse mês de junho, o Amir Klink, que para quem não sabe, é um navegador bem conhecido, ele falou, nesse último verão eu fiz 2 temporadas na Antártica com barcos de turismo. É uma região cheia de surpresas, sujeita a ventos de quase 200 km por hora. Você pode planejar até ficar roxo, que ainda assim vai se surpreender. E aí, nessa hora, um aspecto que nos ajuda é a noção da finitude. A gente sabe que se a gente errar, se quebrar o equipamento, a gente morre. E eu queria que você falasse um pouco, porque você contando pra gente que o mar estava lá pegando e você com o seu equipamento a gás, fazendo a solda, você conta isso de uma forma leve para mim. Como que você lida com a vulnerabilidade, com essa sensação de finitude, Cris? Bom, eu tenho para mim que nós da civilização ocidental temos muito problema a lidar com a morte, principalmente, na minha opinião, lógico, de observação e tudo, é porque a gente adia viver o tempo inteiro. A gente tem que trabalhar, tem que comprar uma casa, tem que fazer isso, tem que educar um filho. É tanta coisa que a gente tem que fazer que a vida fica meio em suspenso. Aquela coisa, fazer o que eu gosto, fazer o que eu quero, tá meio suspenso para quando der tempo, para quando aposentar, para quando eu for numa viagem, para quando um dia. O mar, quando eu mudei para o mar, a vida acontece o tempo inteiro ali. Você não tem margem de erro ali. Você tem que aprender que você não tem controle sobre as coisas. A natureza me deu um tapa na cara e falou assim, você não manda em nada, você não controla nada, tem que aprender a me respeitar, porque a natureza manda e desmanda,
E você tem que mais se cercar de todo o conhecimento que você consegue ter, de ter experiência com outras pessoas, de ouvir outras pessoas contando e aprender com o acerto e o erro dos outros também. Porque nesse momento que vai te dar um flash na hora, assim, ó, aconteceu isso com fulano, ó, eu posso resolver. Quantas vezes eu, no meio do nada, me lembrava de alguém contando uma solução que eles passaram, entendeu? Ou algum livro que eu já li. Então, assim, você aprender e ter uma humildade de entender que você não manda em nada, você não tem controle de nada, mas você pode lidar com isso, você pode resolver esses problemas. E é um dia de cada vez. Não tem jeito, não dá para você planejar. Olha, vou sair daqui, vou chegar tal dia. Eu acho lindo quando as pessoas falam isso, mas não existe, porque tem correnteza contra, vento, que não sei o quê. O mundo, na náutica principalmente, né, a instabilidade é tão grande que você não manda em nada. Eu tive milhões de experiências assim no mar, em que era difícil, a situação estava ruim, não sei o quê, aí melhora, e aí você alivia, fala assim, nossa, vou chegar, vai ser tranquilo, e aí piora de novo. No entanto, nada disso te tira desse lugar, porque te faz sentir viva. Eu falo que a natureza selvagem, bruta, do jeito que ela te faz sentir vivo. E é nesse momento que você está vivendo. Então, você descobrir essa finitude sua faz com que você viva muito intensamente. Porque aquela coisa de ter medo de morrer é para quem não viveu. Então, tem tantas coisas na lista para fazer que não deu tempo. E a gente está ali, está vivendo, está lutando cada centímetro, tudo, pela segurança, por tudo, pelo barco, para continuar, né, a viagem, para chegar no seu destino, que essa coisa de se preocupar se vai viver ou não, ela fica suspensa, você tem que manter tudo trabalhando ali. É uma orquestra, o barco é uma extensão do seu corpo, e tudo isso tem que estar harmonizado junto com aquela natureza que como eu digo assim, ela é caprichosa, entende? Sim. A gente não consegue prever tanto a natureza assim. E esse vai ser, acho que, um dos grandes desafios na minha vida, porque eu sou uma pessoa que tem uma tendência ao controle, assim, o controle que, óbvio, que não existe, né, Cris? A cada dia que passa eu percebo que, e a maturidade vai trazendo isso pra gente, e a maternidade me trouxe, que não tem como controlar nada. Não tem. Só que a gente tem uma falsa, né, ideia de que pode controlar alguma coisa. E tudo que você fala, nossa, eu até anotei um monte de coisa aqui, Cris, é de uma riqueza, porque eu acho que, além de tudo isso que a gente vai vivendo e vai se calejando e vai aprendendo, o mar vai trazendo para a gente a possibilidade de ser melhor a cada dia também, né? Vivendo cada coisa que a gente vê com os olhos e com o coração, acima de tudo, né? Claro, é você aprender, inclusive, a se conhecer. Quantas vezes, navegando uma semana, 15, 20 dias sozinho no meio do nada, e você descobrir que a sua companhia é a melhor companhia que você pode ter. Então, você tem que gostar dos seus pensamentos, tem que gostar da sua própria companhia, e às vezes a gente não se conhece, e o mar e o barco vai te dar muito isso, esse autoconhecimento. Porque você vai estar, vocês então que seriam uma família, vocês não vão estar a mais do que 50 centímetros um do outro, 24 horas por 7 dias. Então isso é uma habilidade que tem que ser desenvolvida, né? A convivência com o outro e os quereres de um e outro. Exercício de paciência acima de tudo, né, Cris? E de amor ao próximo e respeito. Tudo isso que a gente acaba tendo que ter numa vida a bordo, uma convivência, né? A gente está passando por isso nessa quarentena e muitas famílias estão aprendendo o que os navegadores já fazem há muito tempo, né? Olha, eu acho que o mais importante é o respeito, sabe? A opinião do outro é do outro, você não tem que impor a sua, você tem que aprender a que toda essa sintonia a bordo, principalmente, tá ali, o barco é um só e a manter a integridade do barco e a situação, o ambiente favorável vai ajudar todo mundo, né?
Então, muitas vezes a gente aprende que não é uma disputa. O que na terra a gente tem muito, né? Essa coisa de disputar, de ser melhor, de, né, aparecer mais. Num barco, todo o trabalho tem o mesmo valor e é uma sintonia, né? Tem que estar coordenado, porque cada um vai fazer a sua parte, mas uma dessas não sendo feita vai quebrar toda, não só a harmonia, como a própria segurança, né, do barco. Exatamente. Então é preciso muito companheirismo nisso. Fica muito mais fácil. Agora vamos falar uma coisa, vamos falar sobre maré, Cris. Se eu te perguntasse qual foi a maré alta das altas, vamos dizer, a maré de cisígia da sua vida, e qual que foi a maré mais baixa das baixas? Assim, você, de bate-pronto, você vê alguma na sua cabeça? Ai, não, eu gostei muito quando eu fui trabalhar no Mediterrâneo, num 80 pés, foi uma das épocas melhores, foram 12 anos, acho, lá, nem lembro mais. É porque eu, na época da adolescência, era muito encantada com mitologia grega, e aí chegar na Grécia de barco, eu tinha lido Ulisses também, né, Ítaca, e chegar ali em Ítaca, isso tudo Olha, são boas lembranças de chegar de barco num lugar que eu só conheci em livros, né, em histórias. Isso foi muito legal. Foi uma das primeiras experiências assim. Teve lugares incríveis que eu fui, mas eu acho que o melhor para mim foi quando eu naveguei primeira vez em mar aberto, que eu fiz uma travessia de Vitória para Angra dos Reis, se eu não me engano, num 30 pés, num barco de um casal de amigos. E à noite, num turno, e eles foram dormir, eles disseram, me chama daqui 2 horas. E eu fiquei horas no turno, não chamei ninguém, porque eu tive um insight que dizia assim, eu tô no lugar que é isso que eu quero, eu tô no lugar certo, na que hora legal. certa, é isso, eu quero estar no meio do mar navegando, eu não quero terra, não quero gente em volta, não é isso, era ali, é um insight de que eu estava no lugar certo, na hora certa, fazendo o que eu queria. Essa foi a minha maré alta, né? Legal. E a maré baixa, eu acho que, como todo trabalho, né, e no mar o nosso trabalho é muito sazonal, essas baixas, né, de trabalho, você tem uma zero segurança financeira, porque eu não me preparei para vir para o mar, eu descobri o mar e fui. Não ia dar tempo de eu me preparar, aposentar e vir para o mar, porque aí eu já tinha 60 anos, era tarde demais, eu queria ontem ir para o mar. E eu descobri o mar com 32 anos, era muito tarde já. Na minha cabeça, tá? Não era tarde para viver. Hoje eu descobri que você pode aprender a velejar com 80 anos, que não tem zero Porque problema. você fez tanto, né? Você olhando para trás da sua trajetória, você fez muito, Nossa, né? E tem muito para fazer, com certeza. sim, 21 anos de mar. Eu acho que eu fiz bastante, sim. Né? Não que não tenha o que fazer, porque ainda tem muitos lugares que eu quero ir, mares que eu quero navegar, mas eu realizei bastante coisa, assim. Hoje eu considero essa quarentena forçada, que a gente foi pego num país que a gente não planejou ficar, sem condições de trabalhar e sem condições de receber meus alunos aqui para continuar o nosso trabalho, o nosso projeto. Essa está sendo uma maré chata, não é que é uma maré muito baixa. A gente tira proveito, conheceu gente aqui, a gente está se reinventando para trabalhar e tudo, mas assim, a gente tinha outros planos, a gente foi pego por uma questão de 1 hora, que fechou a fronteira, desculpa, fecharam os portos e a gente não pôde sair. Nossa base era no outro lugar, era no Chile, e por 25 milhas e 1 hora que a imigração não assinou a nossa saída, não permitiu, e aí chegamos aqui bloqueado há quase 4 meses, parado. Então essa é atualmente a maré baixa nossa. A maré chata baixa. O Cris, fala É. para o público que está nos ouvindo onde vocês estão. Bom, nós estamos aqui, eu e meu sócio, a gente tem um projeto de navegar nas altas latitudes, de trazer os meus alunos de vela, de navegação também, os amigos, gente que quer experimentar navegar em lugares que são extremos, não pelo risco de vida, né, porque tem muito vento, não é isso. É porque aqui você tem que ficar ligado, não é uma navegação distraída, você observa toda a natureza à sua volta, você tem
toda uma comunhão com essa natureza, porque ela muda a cada 2 horas. Esse era o projeto. E a gente ia ficar 1 ano aqui, entre o Chile e a Argentina, no canal de Beagle, na latitude 55, 56, para oferecer esse tipo de trabalho. Mas, então, a gente saiu do Chile e veio para a Argentina para buscar uns amigos e em questão de 1 hora eles fecharam tudo e a gente ficou proibido de sair para navegar, de sair do porto ou mesmo do país. Então, a gente está aqui em Ushuaia desde o dia 15 de março. Passando um friozinho mais ou menos, né, Cris? Vamos combinar. A gente está 1 semana com temperaturas negativas de -2, -5 e parece que no fim de semana promete -10. Caramba! Mas é linda, a neve tá linda, aprende muita coisa. Eu imagino que os bons vinhos estejam acompanhando vocês aí. Você sabe que até nem tanto, porque eu gosto muito de chá, né? Então é chá quente, porque para esquentar. Mas quando a gente reúne os amigos, assim, porque agora já está um pouco mais aberto, a Terra do Fogo, embora foi muito restrita com a quarentena, há 5 semanas não tem nenhum caso e não houve nenhuma morte na ilha. Olha que bom. Então, isso a gente fica feliz com essa notícia, né? Sim. Foi rígido, mas foi eficiente. Então, agora que a gente pode encontrar com os amigos, rola, né? Umas festinhas lá, encontrar. Sim. Porque nós estávamos numa marina com 5 barcos de quarentena, com várias nacionalidades, né? Eram 2 barcos brasileiros, um australiano com tripulação inglesa e sul-africana, um barco francês e um barco alemão. Então, estava bem sortida a galera. É bom para já estreitar os laços, fazer amizade também, né? Isso é sempre bom. Sim, era uma torre de Babel as conversas. Ô, Cris, deixa eu te falar uma coisa. Conta pra gente qual que é a sua fonte de força. O que faz você acordar de manhã e falar, agora eu vou com tudo? Bom, eu tenho um amigo que ele fala que é a minha imaginação, sabe? Porque ele diz, tem dia que você põe o pé no chão que até o diabo fala, não, ela levantou, nossa senhora. Mas assim, é olhar para fora e ver... Bom, sempre que eu quero força, eu me vejo navegando, eu sempre estou navegando. Então, aquela hora de turno, lá fora, com vento ou chuva, não importa, com sol. Na hora que eu chego lá fora, assim, não, é isso que eu quero, estou no lugar certo, tá lindo. Mesmo quando tá feio, tá lindo, porque é muita energia. Aquilo ali, para mim, é uma descarga de energia muito grande, né? Isso me alimenta, essa natureza. E outra, detalhes pequenos, você está lá, entediado, lá olhando, não tem nada em volta, e de repente chega um monte de golfinhos e ficam brincando, interagindo com você por milhas, né? E é impressionante. A experiência que a gente tem, que eu já tive com golfinhos do lado do barco, são inexplicáveis. O olhar dele para você, a brincadeira, ele responde às suas brincadeiras. Jura? Responde. Nossa, você não acredita. A minha primeira experiência foi com o meu barco, que é um barco pequeno, baixo, e eu sentei na proa, estava navegando com um barco no piloto de vento, e eu sentei e pus o pé para fora, na proa, assim, na frente do barco, para quem não conhece, e ele quase toca a água, né? Porque o barco é baixo, mas não tanto, mas quase toca a água. E os golfinhos passavam, viravam o rosto, assim, e me olhavam no olho. E aí eu forcei pôr o pé na água. E aí eles davam a volta e passavam embaixo do barco e passavam em quase... Mas ele ficava a 1 centímetro de tocar meu pé. Não tocava, eles viravam a cara, olhavam para mim e davam aquela risadinha deles. A gente fez essa brincadeira sei lá quanto tempo. Na minha cabeça durou horas, não sei. Isso, que demais. Mas eu entendia que eles estavam brincando ou eles me entendiam. Sei lá, foi uma coisa... E você se sente parte daquele meio, entendeu? Você se sente fazendo parte de tudo aquilo também, né? A natureza te dá isso. Na hora das tempestades, eu acho que o que vale é pensar nisso, né? Nessa vivência. Acho que isso é o grande lance, né? Tá dentro, inserida nessa natureza. Olha, Paty, na hora da tempestade a gente não pensa em nada.
A gente vai lá e faz, risa a vela, prepara, faz segurança, não sei o quê. Não dá tempo de pensar, entendeu? Não tem pensamento na hora da tempestade. Eu já passei por tempestades assim, e ter que navegar até em árvore seca, que a gente fala sem vela, por um bom tempo, trancar dentro do barco, esperar para saber como é que vai ser, né? Porque o barco está navegando com piloto de vento, sem vela. E nesse momento, não tem pensamento. Você só quer manter o barco íntegro e em segurança, porque você depende de que isso tudo aconteça para estar ali vivo, né? Então, eu falo que nessa hora de adrenalina não tem pensamento. Você começa a agir sistematicamente com tudo que você aprendeu e aprende a lidar com isso. Então, a hora da tempestade, e eu falo muito isso para minhas alunas, é que a tempestade está do lado de fora do barco. Você não pode trazer ela para o lado de dentro, porque toda tempestade acaba, mas ela acaba do lado de fora. Se você carrega ela para dentro de você, para dentro do seu barco, né? A tempestade não vai durar para sempre. Vai durar alguns dias, então se prepara e tal. Mas ficar remoendo, o que vai acontecer? Não é hora para isso, não é? Eu faço muito, eu tenho esse exercício de não deixar o pensamento muito solto, senão com condições, olha, conferir o barco, ver isso, não sei o quê, olhar a rota, ver como é que está o estaiamento, se deu mais algum problema, se está forçando o barco. Quer dizer, você faz um checklist da situação, de hora em hora, como é que tá as coisas, se prepara, se alimenta direito, porque você não sabe como é que vai ser a próxima hora. Você se organiza de tal forma que o pensamento negativo, pessimista, ele não tenha espaço nesse momento. E não tem mesmo, porque é uma adrenalina sem fim, né? É uma adrenalina, não tem jeito. Milhares e milhares de milhas náuticas, vamos falar assim, passaram por debaixo da Aquarela e de tantas outras embarcações, porque você já esteve a bordo em tantas outras embarcações até fora do país, né? Sim. A gente sabe, a gente aqui na vela, né? Eu falo pra você que você é celebridade, né, Cris? A gente te adora e tudo. A gente, eu não entendo brinca, isso. A Cris Amaral é uma deusa, uma louca, uma feiticeira na vela. Mas, Cris, alguma vez você foi vítima de preconceito por ser uma brasileira ou uma mulher no mar? Olha, sim, claro que tem. Claro que tem. Principalmente com relação às mulheres. Eu ouvia muita piadinha. Teve momentos que as pessoas queriam rebocar meu barco porque ele não tinha motor. Então eu estava andando na vela. Eu reboco, vocês não vão chegar nunca, você não vai... né? O barquinho... Aquela coisa assim... Quando eu vim embora da Bahia sozinha para o Sudeste também, tinha aposta que eu não ia sair do Farol da Barra, ali na Baía de Todos os Santos. Mas, sabe, eu sou muito séria nas coisas que eu faço. Ou eu faço direito, ou eu nem pego para fazer. E isso, todo o meu trabalho, que eu trabalhei como tripulante, em outros barcos, com delivery, as pessoas viram através do trabalho. Então, teve um momento que eles pararam de me ver como mulher e era um dos caras, né? Eu era um deles ali. Então, isso também foi bom porque ninguém facilitou a vida para mim ali. Porque a mulher vai dar a mão, não sei o quê, não vai carregar. Então, isso também foi bom em alguns aspectos. Mas que tem preconceito, tem. Eu já ouvi muitas piadinhas, né? Mas não tem problema, isso não me atinge porque eu faço o que eu gosto, do jeito que eu quero, né? E aí não é uma coisa que me impedia de ir. Na Europa, isso não existe, no sentido náutico, tá? Porque existem muitas mulheres, muitas comandantes, isso é diferente lá, já mudou muito, já cresceu muito essa área náutica para o universo feminino. Sobre ser brasileira, não, o povo, de um modo geral, de todos os países que eu já fui, eles adoram brasileira. As autoridades não gostam muito, não. Mas o povo com quem a gente convive o tempo inteiro, eles adoram a gente, né? Então, esse não é um problema. Eu falo uma coisa, todo mundo é igual. Então, é só você não tratar as pessoas diferente do que você quer ser tratado. É simples. Faz toda a diferença. Atenção, pessoas. Pratiquem isso, a gente precisa. Ô, Cris, então
2 últimas coisas, tá bom? Uma que eu vou te perguntar é o seguinte, eu queria que, na verdade é uma mensagem que eu queria que os seus ventos soprassem. A gente falou nesse episódio sobre as pessoas que são rios e desaguam no mar. Então, se você puder falar um pouquinho do que você pode soprar para esses rios que estão desaguando agora no mar. Paty, eu acho até que eu já falei, é você se descobrir e fazer o que você gosta. Porque na hora que você sabe o que você gosta, você faz, essas coisas vão fluir. Você vai para o mar, entendeu? É como se fosse um ciclo que vai desaguar, né, diretamente no mar, mas no sentido de que o mar é a realização desse seu sonho, né? É você seguir a sua intuição. Muitas vezes a gente tem um flash assim de uma intuição. Eu devia ter feito, né? E aí não se ouve. E é principalmente isso, você se conhecer e fazer o que gosta, porque não sei se tem outras vidas ou não, mas já que a gente não sabe, vamos fazer essa ficar melhor, né? Não adie seus sonhos. Não sei se você percebeu, mas aqui no Mulher de Maré somos movidos à poesia. E esse foi o momento que eu convidei a Cris a interpretar uma poesia dela ou que ela gostasse. Eu vou falar uma coisa que tem a ver com essa última que eu falei sobre o sonho, que tem mais a ver da mensagem que eu quero dar também, que eu acho que é importante, e é uma poesia do Álvaro Campos, que é um homônimo do Fernando Pessoa. Então eu vou ler para vocês agora. Trago dentro do meu coração, como num cofre que não pode fechar de cheio, todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei, todas as paisagens que vi através das janelas, das vigias ou tombadilhos, sonhando, e tudo isso que é tanto, é pouco para o que eu quero. Nossa, demais. Cris, olha, eu só digo para você que foi incrível. Você sabe que eu sempre lembro de vocês lá na palestra lá do Boat Show? Do Boat Show. Mesmo? E você me enchendo de perguntas, anotando tudo que eu tava falando. Anotei tudo, Cris. Foi muito engraçado. Cris, muito obrigada por deixar tanto de você pra gente aqui nesse bate-papo. Eu aprendi muito e tirei uma baita lição que é não dá pra economizar a vida. Aí eu desliguei a ligação da Cris, olhei para outra frase do Guimarães que estava ali no post-it colado no computador e li alto. Viver, não é? É muito perigoso porque ainda não se sabe. Porque aprender a viver é que é o viver mesmo. Tamo junto, Guimarães. E como um rio que precisava seguir seu curso, aos 12 anos deixei minha nascente às margens da plantação canavieira para entender muito tempo depois que aquele mundo às voltas do engenho era muito pequeno para o oceano que cabia dentro de mim. Mudei com a família para uma cidade grande e a vida longe dali nunca foi tão silenciosa. Da nova janela não podia mais ouvir o apito da caldeira no início da safra, nem o uivo dos treminhões carregados até sua cumieira, reduzindo marcha ao longe durante a madrugada. Agora éramos uma família do interior aprendendo a viver na cidade grande, ajustando os olhos para a cor do cimento, vivendo uma nova vida. A essa altura, sem gosto de açúcar e nem de sal. No meio da mudança, achei um violão empoeirado e sem corda, que sorriu e me disse: "Acorda." Entendi. Era hora de cantar. Então, pus-me a cantar minha pena com uma palavra tão doce, de maneira tão serena que até Deus pensou que fosse felicidade, e não pena. Cecília Meirelles. Mas essa é uma outra história para um outro episódio. Hora de ancorar. Mas antes, para você, um gostinho do próximo episódio. Eu sinto que o mar é esse guardião da terra, é essa memória. Só vim conhecer o mar aos 16 anos. Achei muito bom eu não ter podido conhecer
o mar quando era criança, porque talvez eu tivesse me acostumado e não tivesse sentido tanto encantamento como eu senti naquele dia. Ao mesmo tempo que eu tenho uma ligação profunda com a água, eu tenho também um medo que eu ainda não descobri se a causa é só simplesmente não saber nadar, entende? Pelos segredos da cantora Flávia Venceslau. O episódio está chegando ao fim, mas antes do sol se pôr, fala se você gostou da viagem, indica temas, poesias ou conta da mulher que é sua inspiração no mar pelos nossos canais de comunicação. No Insta, @Mulher de Maré, ou pelo e-mail mulherdemaré@gmail.com. E essa é a tripulação do segundo Mulher de Maré que se despede aqui. A convidada que caiu na nossa rede, a navegadora Cris Amaral, @Cristina Amaral, com CH no começo. Gustavo Arturi, que com todo o seu talento e sensibilidade traduziu esse podcast nos arranjos da trilha sonora tema que você está ouvindo aí. No Insta, ele está como @Gustavo Arturi, Arturi com TH e Y no final. O violeiro Afonso, que cede com carinho mais uma de suas composições. No Insta você encontra ele como @Afonso Violeiro. Eu, Pati Paz, fingindo que estou caçando cabo, mas sempre estou fazendo uma foto da Yara, porque eu não sou mãe, né, gente? E o Pedro Rodrigues na edição, nos pitacos artísticos, trocando as fraldas e corrigindo meus erros de português. E quando a maré vazar e a próxima lua cheia chegar, nós nos encontramos de novo. Até lá, continue a nadar. Beijo e chuá.